bem, pessoal. Mudando a chave, vamos para a nossa aula de espanhol, tá? E aproveitando para relembrar que no retorno presencial, o uso de máscara, como todo mundo sabe, é obrigatório, tá bom? Se liga nisso, tá? Aqui, como eu tô sozinho, esperando vocês, né? Mesmo jeito que se eu tivesse em casa, como vocês, aí posso retirar a máscara, tá? Mas lembra que no novo protocolo, o uso de máscara obrigatório, tá? Cuidado redobrado quando for o período do lanche, claro, certo? Mas lembrando bem de lavar as mãos, álcool em gel a 70%, tem os dispensores, né, de álcool em gel na escola, aqui no primeiro andar, lá embaixo, enfim, todo canto. E eu acredito também que alguns dos colegas estão andando com um potezinho de álcool gel, né? Muito bem. No novo, palavra de ordem é precaução redobrada, tá? Vamos começar a nossa aula de espanhol? Nós terminamos o livro 1, né? Lá no dia 14 de setembro a gente terminou o livro 1. Então vamos começar o livro 2 de espanhol. Pegue o seu livro 2 de espanhol e abra na página... Abre aí na página 2, capítulo 1, né? Abre na página 2 do teu livro de espanhol e vamos começar essa nova etapa. Tá? Relembrando que se você quer retornar... Foi o mouse que caiu, gente. Se você quer retornar para o presencial, mais ainda... Quebrei o mouse. Se você quer retornar para o presencial, mas ainda não mandou aquela autorização, tá certo? É importantíssimo você enviar para que a gente possa fazer a divisão das salas, tá, gente? Então, manda o mais rápido possível. Nós estaremos fazendo a divisão da turma ainda hoje, para poder mandar em cada sala a turma e o dia, tá? Então, se você quer participar das aulas presenciais e ainda não mandou, faça isso o mais rápido possível. Feito? Vamos à nossa aula de hoje, espanhol, livro 2, página 2, começamos! Vamos lá, pessoal! Bom, pessoal, então vamos lá. Começando o nosso livro 2 de espanhol, página 2, começa com uma poesia. El poeta es un fingidor. Eu peço para que vocês acompanhem no livro de vocês, tá certo? Ele fala assim, ó. Olha eu de novo. Vamos lá. Capítulo 1. El poeta es un fingidor. Biografía. Cuna, babero, escuela, libros, tesis, diploma. Pobreza, pleitos, jueces, las cortes, ruido, comités, elecciones. Tribuna, gloria, olvido. Viajes, el bosque, Londres, París o Roma. Regreso, novia, enlace, rorros, dientes, aroma, ilusión. Señoritas, la sociedad, marido, bailes, celos, pesares, esclavitud, gemido, nietos, babero, escuela, griego, latín, idioma, vejez, gota, desvelos, desilusión, novenas, ceguera, gripe, vértigos, callos, penas, abandono, esquiveces, el patatús, la fosa. Llanto, duelo,
discursos, decreto, paz, sonrisa, risa, chalet, pianola, paseos, una misa, tumba, silencio, ortigas, ausencia, cruz moça. Vamos de novo? Segunda vez, tá? Deixa eu voltar aqui. Legal. Segunda vez. Capítulo 1. El poeta es un fingidor. Biografía. Cuna, papel, escuela, libros, tesis, diploma. Pobreza, pleitos, jueces, las cortes, ruido, comités, elecciones. Tribuna, gloria, olvido. Viajes en bosques, Londres, París o Roma. Regreso, novia, enlace, robos, dientes, aroma, ilusión, señoritas, la sociedad, marido, bailes, celos, pesares, esclavitud, gemido, nietos, babero, escuela, griego, latín, idioma, vejez, gota, desvelos, desilusión, novenas, ceguera, gripe, vértigos, callos, penas, abandono, esquiveces, el patatus, la fosa, llanto, duelo, discursos, decreto, paz, sonrisa, risa, chalet, pianola, paseos, una misa, tumba, silencio, ortigas, ausencia, cruz moça. Muito bem. Então a gente já começa a nossa lição, né? O capítulo 1 da nossa lição com um poema, com uma poesia, claro que em espanhol, né? E eu deixei bem no estilo, né? E na língua espanhola, para que a gente tivesse a devida entonação, né, que o autor quis falar, certo? Dentro disso, nós podemos ir para o nosso exercício, lá na página 3. Né? O nosso exercício da página 3 começa com compreensão do texto. O primeiro diz assim, ó: de acordo com o título do texto e do seu conteúdo, constatamos que, de acordo com o título e o conteúdo, certo? O segundo, indique a classe gramatical que aparece em maior quantidade nas palavras do texto. Então, aparecem mais adjetivos? Aparecem mais substantivos ou aparecem mais verbos? Ok? Terceiro, vamos lá. O poeta consegue demonstrar o desenvolvimento da vida de uma pessoa. O terceiro dá quase a resposta do primeiro, né? O poeta consegue demonstrar o desenvolvimento da vida de uma pessoa, dando a sensação de movimento e de ações realizadas. Essa sensação de movimento e de ações realizadas é a função típica de quê? É a função típica do adjetivo? É a função típica do advérbio? Ou é a função típica do verbo? Né? Tá muito fácil se a gente pensar em movimento, em ações realizadas. Ok? Joia. E o quarto quesito, ainda da página 3,
ele te dá 5 figuras, não é verdade? E ele diz assim, ó, marque as figuras que representam fatos descritos no poema Biografia. Ele te mostra 5 figuras e dessas 5 figuras, 3 aparecem no poema Biografia. Quais são as 3? Ok? Legal. Essa parte de compreensão de texto. Vamos para a página 4. Página 4, ó. Cajón de palavras, vocabulário. Quando lemos a biografia de uma pessoa, podemos encontrar dados como os seguintes. Então, em espanhol, ele começa a ensinar como se trabalhar uma biografia. Você vai falar de dados pessoais, apelido, lembrando que apelido significa sobrenome, tá? Estudos realizados, nome, língua materna, fecha de nascimento, data de nascimento, né? Direção, nacionalidade, nome, apodo. Apodo, aí sim, em português, é que significa apelido, tá? Cuidado para não inverter, ok? Formação profissional, isso nos dados pessoais. Você também pode ter numa biografia profissões, as profissões. E ele te fala aqui, ó, no vocabulário, juez ou jueza, dependiente ou dependienta, camareiro ou camareira, peluqueiro ou peluqueira, professor ou professora, cantante, albanil, fontaneiro, azafata, periodista, reporteiro ou reporteira, abogado ou abogada, assistenta, ninheiro ou ninheira. Essa parte aqui de profissões, tá? Tá daqui sem tradução, se liga aí. Ok? Muito bem. Mascotas. Os mascotes, os bichinhos de estimação, né? Cobaia, ardilha, perro ou perra, pez. Lembrando que no plural vai ficar peces, tira o Z, bota CS. Gato, hamster, tortuga, conejo, pájaro, camaleón, serpiente. Ok? Legal. Aí o exercício aqui, ó, ele tá bem fácil. Ele diz assim: assinale a palavra que não combina com as demais de cada alternativa. A gente já fez esse exercício várias vezes, é o chamado palavra intrusa, a palavra que não faz parte daquele grupo, né? Por exemplo, eu tenho na letra A, mecânico, fontaneiro, poente e cocineiro. Qual é a palavra que não faz parte desse grupo? Na letra B, eu tenho conejo, perro, tortuga, pez e espantapájaro. Qual é a palavra intrusa? E na letra C, eu tenho bilhete, nacionalidade, nome, apelido. Qual é a palavra intrusa? Essa está muito fácil, né, gente? Muito bem, legal.
Seguindo em frente, nós podemos ir para a página 5. Na página 5, nós temos o enfoque gramatical. Já é a parte gramatical da nossa situação. Nesse enfoque gramatical, nós vamos falar sobre derivação de palavras. Ou seja, quando a gente precisa criar novas palavras, e aí a gente pode agregar, elementos, seja no início, que a gente chama de prefixo, ou no final, o que a gente chama de sufixo, para transformar aquela palavra. Gente, é semelhante ao que a gente aprende em português, Muito semelhante. Eu vou ter a palavra, se eu acrescentar alguma coisa no início da palavra, eu transformo essa palavra em outro significado. Se eu acrescentar alguma coisa no final da palavra, eu transformo também essa palavra com outro significado. Por exemplo, ele fala possível. Aí ele acrescenta in, virou impossível. Ou ele acrescentou da possibilidade. Mesma coisa com límpio, relímpio, limpieza. Alma, desalmado, porque não existe desalma, gente? Ou almita, diminutivo, Hombre, super hombre, ou hombrezote, também no diminutivo e aí mais pejorativo, não é? Vivir ou bibir virou convivir ou convivir, tá? E pan virou panaderia. Então, semelhante ao que a gente aprendeu já em português. Eu posso ter prefixos, ou sufixos que vai transformar uma palavra em uma palavra derivada. Não é verdade? Legal. Nesse exercício da página 5, eu tenho o seguinte, classifique as palavras de acordo com o elemento acrescentado. Então, o que é que ele quer que você faça? Veja que você tem as palavras cucaracha, amabilidade, cafecito, librote, inútil, impermeable, destapar, supermercado, imitação, reação, papeleria e componer. Essas palavras ele quer que você coloque qual dessas aqui estão com prefixo, ou seja, foram transformadas colocando alguma coisa no início dela, e qual dessas palavras aqui estão com sufixo, ou seja, foram transformadas colocando alguma coisa no final dela. Esse é o exercício da página 5, tá? As palavras que estiverem com sufixo de um lado, as palavras que estiverem com prefixo do outro, tá? E nessa continuação, nós temos a página 6. Família de palavras. Já sabia que as palavras têm sua família? Pois são as que levam prefixo ou sufixo e compartilham a mesma raiz. Gente, relembrou. A língua espanhola tem a origem gramatical semelhante à língua portuguesa. Semelhante, tá?
Então, o que ele está falando nessa lição é muito parecido com o que você já estudou em português. O que é que ele está dizendo aí? Que as palavras derivadas, seja quando você coloca sufixo, seja quando você coloca prefixo, elas terão a mesma raiz. E ela te dá aí um exemplo. Arte, A-R-T. Artístico, artista, artesano. Camino, C-A-M. Aí ele colocou caminante, caminar, caminata. Pan, panaderia, panadeiro, panificar. Ok? Legal. Aí ele quer saber a partir daí, ó, do exercício, se você compreendeu. Então o primeiro exercício ele disse assim, ó, lo compreendiste? Você compreendeu? Vamos ver. A ver. Que palavras, atenção, hein? Que palavras podemos transformar a partir de la palavra mar? Ou seja, a raiz mar. Que palavras a gente pode formar em espanhol, tá? Através dessa raiz, mar. Pelo menos 3 palavras você vai ter que me dizer. Pelo menos 3. Tem mais de 3. Tem mais de 3. Ok? Mas pelo menos 3 você vai ter que me dizer. Tá joia? Só dando uma dica. Tem a profissão de quem trabalha no mar. Tem um meio de transporte que a gente utiliza no mar. Não é verdade? E tem um fenômeno natural que só pode ocorrer no mar. Todas as 3 palavras têm que ter essa raiz mar. Não quer dizer que tem que começar com mar, obrigatoriamente. Tá certo? Mas na palavra tem que ter essa raiz mar. Ok? Legal. Vê o outro exercício. Ele diz assim, ó. Observa que la palavra submarino, ele quase está te dando aí uma resposta lá do de cima, né? Observa que a la palavra submarino leemos añadido. Añadido é implementado, colocado, tá? Añadir, colocar. Leemos añadido um prefixo sub e um sufixo ino. Ou seja, na palavra submarino, ele tanto colocou o prefixo como colocou o sufixo. Até aí, ok? Legal. Qual é esse exercício agora? Atenção, hein? Ele quer que você veja esse quadro aqui, ó. Esse quadro aqui. Atenção nele, tá? Nesse quadro. Cansado, gato, mobilidade, engatusar, móvel, gateira, cansino, mobilizar, descansilho, mobilização, descansar, gatear, cansancio, gatuno. O exercício é o seguinte, você tem 3 colunas. Tem esse quadro, esse e esse. Organize no quadro as palavras das mesmas famílias léxicas. Ou seja, aqui você vai ter que colocar dessas palavras aqui as mesmas que tenham a mesma raiz
Aqui a mesma coisa e aqui a mesma coisa. Essas palavras aqui são divididas em 3 palavras que terão a mesma raiz. Feito? Não sobra palavra, não falta palavra e nem vai ficar uma palavra em mais de uma coluna. Entendido? Muito bem. Para a gente terminar a nossa lição, eu quero falar aqui, campo semântico. Atenção nisso. Campo semântico. Esse rapaz aqui, esse aqui, ele fala assim, Rosa, Camélia, Açucena, Lila, Margarita, Hortência. Aí o outro pergunta: ¿estás haciendo una lista de las flores que más te gustan? E ele responde: no, de las chicas que me gustan. Entendido? É um xiste, né? Ou a famosa piada. Não sei quem riu aí, mas parece com as piadas que alguém conta, né? Não vou nem dizer quem, mas enfim. Vira aí para a página 7. Nosso último exercício vai estar aqui, página 7. Nós vamos parar aqui, tá, gente? Hoje nós vamos parar aqui. Tá? Legal. Então vamos lá. Para terminar aqui na página 7, nós temos o seguinte exercício. As palavras que se referem a um significado comum estão no mesmo campo semântico. Ou seja, eles têm o mesmo significado, a mesma estrutura, o mesmo setor, como o menino usou lá em cima, né? E o outro perguntou se estava falando só das flores que ele gostava, porque eram só nome de flores, de rosas, né? O exercício é o seguinte, vamos lá, aqui, encontre no poema do início do capítulo, ou seja, o poema lá da página 4, encontre no poema do início do capítulo palavras que estejam no mesmo campo semântico, ou seja, que só podem ser utilizadas naquele significado. Então, sempre tem mais de uma palavra, tá, gente? No mínimo tem 3. No mínimo tem 3, tá? Então, lá no poema, quais são as palavras que a gente pode colocar aqui que estão referentes aos estudos? Quais as palavras estão referentes às relações familiares? Ou seja, aquele grupo de família, tá? Quais palavras estão relacionadas a doenças? E quais palavras lá no texto se relaciona com o tema morte? Lembrando que essas palavras aqui você vai retirar exclusivamente do texto, né, da poesia lá da página 2, do início do capítulo. Tá bom, pessoal? Tá joia? E aí a gente fica por aqui. Você vai ter que me enviar o exercício da página 3, 4, 5, 6 e 7 até essa parte. Ok? Um bom dia, uma boa aula para todo mundo. O que precisar é só me chamar por aqui. E exercícios somente no privado do WhatsApp. Relembrando sempre que o envio do exercício é que equivale à nossa presença. Tá bom, pessoal? Bom dia e uma boa aula para todo mundo.